Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do 226, parágrafo 8º da Constituição, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e por aí vai, né? Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, ou seja, todas as mulheres, gozam dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para conviver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. As mulheres são asseguradas as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, esporte, lazer, trabalho, cidadania, liberdade e dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. O poder público precisa desenvolver políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Cabe à família, à sociedade e ao poder público criar condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos enunciados no caput. Na interpretação dessa lei serão considerados os fins sociais a que ela se destina, especialmente as condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Título 2, Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, capítulo 1, Disposições Gerais. Violência doméstica e familiar contra a mulher, qualquer ação ou omissão baseada no gênero dela, que cause morte, lesão, sofrimento físico, sofrimento sexual ou psicológico, dano moral ou um dano patrimonial. No âmbito da unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente das pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. É no âmbito da unidade familiar, no âmbito da família, né, que é compreendida como... Tá, pode destacar aqui que a unidade doméstica é o espaço de convívio permanente de pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregadas. Uma unidade doméstica é, por exemplo, um albergue. Um albergue seria unidade doméstica. Ou um centro pop, um convívio permanente de pessoas, independentemente de ter vínculo familiar ou não, mesmo que estejam ali por um período de tempo. É um albergue. Todas as características para ser um albergue, então um albergue, para a Lei Maria da Penha, é uma unidade familiar, porque entre eles pode ocorrer alguma briga. Âmbito da família. A família já é uma comunidade, né, formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, né? São unidos por laços naturais ou até mesmo por afinidade. Ou apenas porque ela realmente quis. Ela quis morar, ela foi uma vontade de morar, constituir um âmbito familiar. Então, é uma comunidade. A unidade doméstica é um espaço de convívio permanente. E além dessas opções, tem qualquer relação íntima de afeto no qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida e não precisa necessariamente ter coabitado. Basta que tenha relação íntima de afeto, na verdade, relações sexuais, né, geralmente. As relações pessoais enunciadas nesse artigo independem de orientação sexual, ok? A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos. Então já coloca no patamar gravíssimo, né? Capítulo 2, Formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Violência física. A violência física todo mundo consegue entender que é qualquer conduta que ofenda sua integridade ou sua saúde corporal. A violência psicológica são condutas que causem danos emocionais, diminuam a autoestima, prejudique, perturbe o desenvolvimento da mulher, que tenha o objetivo de degradar ou controlar suas ações, seus comportamentos, suas crenças, suas decisões mediante ameaças, constrangimento, humilhações, manipulações, isolá-la, né, do convívio social, ficar constantemente
vigiando-na, perseguindo-na de forma contumaz, insultando, chantageando, violando sua intimidade, ridicularizando, explorando-na e limitando o direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e sua autodeterminação. A violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação, uso da força que a induz a comercializar ou a utilizar de qualquer modo sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer outro método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, gravidez, aborto, prostituição, mediante coação, chantagem, suborno, manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. A violência patrimonial é qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Violência moral são condutas que configuram calúnia, difamação e injúria. A violência moral é um combo, né? Calúnia, difamação e injúria. Título 3. Assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Capítulo 1. Medidas integradas de prevenção. A política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher será feita em conjunto articulado de ações de todos os poderes, tendo por diretrizes integração operacional entre os poderes e entre as áreas segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação. Promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e outras informações relevantes com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências e à frequência da violência doméstica e familiar contra a mulher, para a sistematização de dados a serem unificados nacionalmente e avaliação periódica dos resultados das medidas adotadas. O respeito nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, de acordo com o estabelecido na Constituição. Implementação de atendimento policial especializado para mulheres, em particular nas DEANs. Promoção e realização de campanhas educativas de prevenção da violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e a difusão desta lei e dos instrumentos de proteção dos direitos humanos e das mulheres. Celebração de convênios, protocolos, ajustes, termos ou outros instrumentos de promoção e parceria entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher. A capacitação permanente das polícias civil e militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros, dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas anunciadas no inciso 1, quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. Promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia. Destaque os currículos escolares de todos os níveis de ensino para os conteúdos relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher. Capítulo 2. Assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstas na Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, SUS, Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas de proteção e emergencialmente quando for o caso. O juiz determinará por prazo certo a inclusão da mulher em situação de violência doméstica e familiar no cadastro de programas assistenciais do governo federal, estadual e municipal. O juiz assegurará a mulher em situação de violência doméstica e familiar para preservar sua integridade física e psicológica. Acesso prioritário e remoção quando servidora pública, integrante da administração direta ou indireta, aqui ó, um bônus, né? Acesso prioritário e remoção.
por ser servidora pública, ela tem acesso a uma remoção. Manutenção do vínculo trabalhista quando necessário, o afastamento do local e de trabalho por até 6 meses. Caramba, eu não sabia disso não. Manutenção, quer dizer que a empresa é obrigada a pagar o salário. Estranho. Encaminhamento, assistência. Vai empurrar para a iniciativa privada. Encaminhamento, assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para eventual ajuizamento da ação, separação judicial de divórcio, de anulação de casamento e dissolução de união estável perante o juízo competente. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar compreenderá o acesso aos benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e tecnológico, inclusive serviços de contracepção de emergência, profilaxia das DSTs e da HIV e outros procedimentos médicos necessários e cabíveis nos casos de violência sexual. Aquele que por ação ou omissão causar lesão, violência sexual, física, psicológica, qualquer dano à mulher, fica obrigado a ressarcir todos os danos causados. Inclusive, ele precisa pagar o SUS, de acordo com os custos relativos aos serviços prestados para ela, para o total. Eu nunca vi isso, uma pessoa pagar isso. Para o tratamento das vítimas em situação de violência doméstica e familiar. Recolhidos, talvez tenha, a gente não vê, mas eu particularmente nunca ouvi falar. Recolhidos os recursos assim arrecadados ao Fundo de Saúde do ente federado responsável pelas unidades de saúde que prestaram os serviços. Os dispositivos de segurança destinados ao uso em caso de perigo iminente e disponibilizados para o monitoramento das vítimas de violência doméstica e familiar amparadas por medidas protetivas terão seus custos ressarcidos pelo agressor. O ressarcimento não pode importar ônus de qualquer natureza ao patrimônio da mulher, seus dependentes, nem configurar atenuante ou ensejar a possibilidade de substituição da pena aplicada. Então, assim, ela já poupa a mulher de tipo, se ela estiver mentindo, ela tem que pagar. Então a lei fala assim: não, tudo bem, ok, você não precisa pagar. A mulher em situação de violência doméstica tem prioridade para matricular filhos. Na verdade, nem filhos, né? Dependentes. Dependentes não só filhos. Instituições de educação básica mais próximo da casa também, isso aqui é muito cumprido, né? Porque o Brasil é um país de primeiro mundo. Ou transferi-los para essa instituição mediante a apresentação de documentos comprobatórios do registro da ocorrência policial. Ou só o registro policial já é suficiente? Ok. Processo de violência doméstica e familiar em curso. Serão sigilosos os dados da ofendida e de seus dependentes matriculados ou transferidos, e o acesso às informações serão reservadas para os membros do poder público. Capítulo 3. Atendimento pela autoridade policial. Na hipótese da iminência ou da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, o delegado ou delegada que tomar conhecimento da ocorrência vai adotar algumas providências imediatas, mesmo no caso de cumprimento de medida protetiva de urgência deferida. Beleza. É direito da mulher em situação de violência doméstica familiar o atendimento policial e pericial especializado, ininterrupto e prestado por servidores, preferencialmente do sexo feminino, capacitados para atendimento da mulher. A inquirição de mulher ou em situação de violência doméstica e familiar ou de testemunho de violência doméstica, quando se tratar de crime contra a mulher, vai obter algumas diretrizes também. Vai ter a salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da pessoa que está depondo, considerada a sua condição peculiar e a sua situação de violência doméstica e familiar. A garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de violência doméstica e familiar terão contato direto com os investigados ou suspeitos do cometimento do crime e pessoas relacionadas com ele. Não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições sobre o mesmo fato. A pessoa tem que repetir toda hora o que aconteceu, sabe? Nas esferas criminais, civis e administrativas. Ou então fazer um questionamento sobre a sua vida particular. Não pode. Na inquirição de mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de testemunho de direitos de que trata essa lei, vai adotar o seguinte procedimento. A inquirição será feita em recinto especialmente projetado para esse fim. Nesse local vai conter os equipamentos próprios e adequados à idade da mulher, né, em situação
de violência doméstica e familiar ou a testemunha, né, dependendo do caso, está ouvindo a testemunha, e o tipo de gravidade da violência sofrida. Quando for o caso, a inquirição será intermediada por profissional especializado em violências domésticas e familiar designado pela autoridade, pelo juiz ou pelo delegado. O depoimento será registrado em meio eletrônico, devendo a gravação e a mídia fazer parte do inquérito policial. No atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar, o delegado deverá garantir a proteção policial quando necessário, comunicando de imediato ao MP, ao Poder Judiciário, encaminhar o ofendido ao hospital ou posto de saúde e ao IML, fornecer transporte para o ofendido e seus dependentes para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida, se necessário acompanhar a ofendida para assegurar a retirada de seus pertences do local da ocorrência e do domicílio. É uma lei de primeiro mundo, né? Informar o ofendido os direitos a ela conferidos nesta lei, serviços disponíveis, inclusive de assistência judiciária para eventual ajuizamento perante o juízo competente da ação de separação judicial, divórcio, anulação de casamento, dissolução de união estável. Todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar também seguintes procedimentos do CPP. Ouvir a ofendida, lavrar o BO e tomar a representação a termo se apresentada, colher as provas que servirem para esclarecer fatos e circunstâncias, remeter em 48 horas expediente apartado ao juiz com o pedido da ofendida para que se conceda a medida protetiva pleiteada. Determinar que se proceda ao exame de corpo de delito dela e requisitar outros exames também periciais se necessários. Ouvir o agressor, ouvir testemunhas. Ordenar a identificação do agressor e fazer juntar os autos às folhas de antecedentes criminais, indicando a existência de mandado de prisão, registro de outras ocorrências policiais contra ele. Verificar se o agressor possui registro de porte ou posse de arma de fogo e, na hipótese de existência, juntar aos autos essa informação, bem como notificar a ocorrência à instituição responsável pela concessão do registro ou da emissão do porte de arma. Remetendo o prazo legal os autos do inquérito ao juiz e ao MP, o pedido da ofendida será tomado a tempo pela autoridade policial e deve conter qualificação dela e também do agressor, rol de dependentes, descrição sucinta dos fatos e das medidas protetivas solicitadas por ela, informação sobre a condição da ofendida, se é uma pessoa com deficiência e se a violência sofrida causou a ela alguma deficiência ou então agravou algum quadro de deficiência que ela já tinha. A autoridade policial deverá anexar BO e cópia de todos os documentos disponíveis em posse da ofendida. Serão admitidos como meio de prova laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde. Ok, que elas usam, né? Os postinhos. Estados e DF na formulação de suas políticas e planos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar darão prioridade no âmbito da Polícia Civil, criação de DEANs, de núcleos investigativos de feminicídio e de equipes especializadas para atendimento e investigação das violências graves contra a mulher. A autoridade policial poderá requisitar os serviços públicos necessários à defesa em situação de violência doméstica e familiar de seus dependentes. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca, ou pelo policial quando o município não for sede de comarca e não houver delegado para fazer, no momento que ela for fazer a denúncia, né? Verificar a existência de risco atual iminente à vida ou integridade física e psicológica em situação de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar. A própria autoridade policial pode afastar ele do lar. O próprio delegado. Não vai esperar o juiz, né? Não, primeiramente pelo juiz, na verdade. Porque primeiro é a autoridade judicial.
Agora, se não tiver, né, não for sede, aí o delegado mesmo pode. Se não tiver delegado, o próprio policial pode. No 1 e 2, o juiz será comunicado. Aliás, no 2 e 3, o juiz ele precisa ser comunicado em 24 horas, porque o poder, esse poder aí é do juiz, ele só vai ser colocado para outras pessoas, para o delegado, para o policial, quando. Aí, no caso, eu acredito também que pode até esticar, né? Uma outra pessoa que vê pode afastar a pessoa do lar. Sobre a manutenção e revogação da medida aplicada devendo da ciência ao MP concomitantemente. Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou efetiva medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Procedimentos, capítulo 1, disposições gerais. Aqui é ok, o poder primeiro do juiz precisa ser comunicado em 24 horas, ou seja, rapidamente, né? Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica familiar contra a mulher, vai aplicar CPP e CPC e legislação específica ao ECA, e também o ECA, quando não conflitar com o estabelecido na lei da mulher. Os juizados de violência doméstica familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência civil e criminal, poderão ser criados pelos entes para o processo, julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica familiar contra a mulher. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Geralmente é de noite mesmo que o pau quebra, né? A ofendida tem a opção de propor ação de divórcio, dissolução da união no juizado mesmo. Legal, também não sabia. Exclui-se da competência dos juizados contra a mulher a pretensão relacionada à partilha de bens. Ah, tá. Partilha de bens, não. Só o divórcio. Bens, não. Iniciada a situação de violência doméstica familiar após o julgamento da ação de divórcio ou dissolução de união estável, a ação terá preferência no juízo onde estiver. É competente por opção da ofendida para os processos cíveis regidos por esta lei o juizado do domicílio da residência, lugar do fato em que baseou a demanda, domicílio do agressor. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz. Porque aqui o cara pode fazer uma coisa nela para ela poder renunciar logo, né? Só que ela tá é uma ação pública condicionada à representação. Ok, é condicionada à representação. Só que mesmo nesse caso, como é uma violência doméstica e ela precisa representar, é a condicionada à representação dela, mesmo assim, se ela querer renunciar, ela só vai poder fazer isso perante o juiz. Porque ela pode estar sendo ameaçada para fazer. O juiz precisa olhar para ela, para a cara dela, e ver se ela está fazendo aquilo legal, bacana, ou se alguém está induzindo ela a fazer aquilo. Em uma audiência especialmente designada para a renúncia. E tem que ser antes do recebimento da denúncia, e ouvido o MP. Isso que é importantíssimo, ó. Antes do recebimento da denúncia. É antes do recebimento, não é depois do recebimento da denúncia. É antes. Ela vai ter. Ela só é admitida a renúncia perante o juiz, numa audiência feita para isso, antes do recebimento da denúncia, não é depois do recebimento da denúncia, e ouvido o promotor. É vedada a aplicação nos casos de violência doméstica, familiar contra a mulher, de penas de cesta básica, prestação de serviço comunitário, substituir pena com pagamento isolado de multa. Então, não vai rolar. Não vai rolar. No âmbito de uma violência doméstica, você dá uma penalidade branda. Ou é ou não é. Capítulo 2, medidas protetivas de urgência, seção disposições gerais. Recebido o expediente com o pedido da ofendida, caberá ao juiz no prazo de 48 horas conhecer do expediente do pedido e decidir sobre as medidas protetivas de urgência, determinar o encaminhamento da ofendida ao órgão
de assistência judiciária, quando for o caso, inclusive para o ajuizamento da ação de separação judicial, de divórcio, anulação de casamento, dissolução de união estável perante o juízo competente. Comunicar ao MP para que adote as providências cabíveis, determinar a apreensão imediata de arma, sob posse do cara. As medidas protetivas do cara que bateu na mulher. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz a requerimento do MP ou a pedido dela. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes de manifestação do MP, devendo este ser prontamente comunicado. O MP tem que estar sempre participando. As medidas protetivas de urgência serão aplicadas isolada ou junto, ou seja, cumulativamente, e poderão ser substituídos a qualquer tempo por outras de maior eficácia, sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados ou violados. Pode o juiz, a requerimento do MP ou a pedido do ofendido, conceder novas medidas protetivas de urgência ou então rever as que já foram concedidas, se entender necessária a proteção do ofendido e seus familiares, seu patrimônio ouvido ao MP. Qualquer fase do inquérito policial, da instrução criminal, cabe a prisão preventiva do cara, decretado pelo juiz. Pode ter decretado de ofício a prisão, a requerimento do IP ou mediante representação da autoridade policial. O juiz pode revogar a prisão preventiva se no curso do processo verificar falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la se sobrevierem razões que a justifiquem. A ofendida deverá ser notificada dos atos processuais relativos ao agressor, especialmente dos pertinentes ao ingresso e à saída da prisão, sem prejuízo da intimação do advogado constituído do defensor público. A ofendida não poderá integrar intimação ou notificação ao agressor. Não poderá integrar. O nome dela não vai. É isso? Seção 2. Medidas protetivas de urgência que obriguem o agressor. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz pode aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com comunicação ao órgão competente nos termos da estatuto. Afastamento do lar, domicílio local de convivência da ofendida, proibição de determinadas condutas quais aproximar da ofendida, auxiliar-se sem modificação do limite mínimo de distância, contato com ela, familiares, testemunhas de qualquer forma, frequência, pode proibi-lo de frequentar determinados lugares para preservar a integridade física e psicológica da ofendida, restringir a suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida equipe de atendimento multidisciplinar ao serviço militar, prestação de alimentos provisionais ou provisórios, comparecimento do agressor ao programa de recuperação e reeducação, acompanhamento psicossocial dele por meio de atendimento individual ou grupo. Medidas referidas nesse artigo não impedem a aplicação de outros previstos na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida e as circunstâncias exigirem, devendo a providência ser comunicadas ao MP. No caso do 1, suspensão, arma de fogo e tal, isso aqui não cai, esse tipo de pergunta não. Para garantir a efetividade de urgência, poderá o juiz requisitar a qualquer momento auxílio de força policial, óbvio, Seção 3. Medidas protetivas de urgência ofendida. Poderá o juiz, quando necessário, caminhar ofendida aos dependentes do programa oficial comunitário de proteção e atendimento, determinar a recondução do ofendido aos dependentes, respectivo domicílio e afastamento do agressor, determinar afastamento do ofendido do lar, ressalvando os direitos relativos a bens, guarda de filhos e alimentos, determinar a separação de corpos, determinar a matrícula, instituição de educação básica ou a transferência deles para essa instituição, independente da existência legal. Licença de vaga. Para a proteção patrimonial dos bens de sociedade conjugal daqueles de propriedade particular da mulher, o juiz pode determinar liminarmente as seguintes medidas, entre outras: restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, proibição temporária para a celebração de atos e contratos de compra, venda e locação, propriedade em comum, salvo expressa autorização judicial, suspensão de procuradores conferidas pela ofendida ao agressor, proteção de causa provisória de calção provisória
mediante depósito judicial por perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a ofendida. Deverá o juiz oficial cartório competente para os fins previstos nos incisos 2 e 3 desse artigo. Seção 4. Descumprimento de medidas protetivas de urgência e descumprimento de medidas protetivas de urgência. Ah, tá. Repetiu por quê? Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência nessa lei. Como se diz? É branda. 3 meses a 2 anos. 3 meses a 2 anos. A configuração, 3 meses só a 2 anos. A configuração do crime depende da competência civil criminal do juiz que deferiu as medidas. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança. O disposto em artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis. Só deu uma peninha, né, de 3 meses? 3 a 2. 3 meses a 2 anos. Atuação do MP. O MP ele vai intervir, quando for parte, nas causas tanto cíveis quanto criminais que decorram da violência doméstica e familiar contra ela. Cabe ao MP, quando necessário, requisitar a força policial, serviço de proteção, fiscalizar, né, atendimento e tal, cadastrar os casos de violência contra a mulher. Cadastrar. É ele que faz o cadastramento, fiscaliza o estabelecimento para ver se está tudo ok e requisita a força policial, educação, entre outros. Assistência judiciária. Em todos os atos processuais civis, a mulher em situação de deverá assistir acompanhada de advogado. Ressalvado previsto no 19. Ela tem que estar com advogado? E se ela não tiver advogado pela Defensoria Pública? Ah, tá. Medida protetiva não precisa de advogado, não, viu? Medida protetiva não. Como é que vai até achar um advogado para essa mulher? Ainda mais que a maioria é pobre. O ressalvado 19, que é o protetiva. É garantida a toda mulher em situação de violência doméstica familiar acesso a serviço de defensoria pública no sistema da lei, mediante atendimento princípio humanizado. Equipe de atendimento disciplinar. Ok, isso aqui, encontros estruturados, exposições finais. Acompanhada, criar e promover, centro de atendimento, casa de abrigo, delegação, defesa, estatística por violência, medidas protetivas, união, obrigação de não excluir outros documentos. Ok, é isso. Lei Maria da Penha.